Para você ter uma ideia, essa manchete aí, do governo Lula tenta evitar sua maior derrota no Congresso em medida provisória dos ministérios, é aquela medida provisória em que o governo modificou sua estrutura, né? Foram criados 37 ministérios na gestão atual, antes estava com 22, uma coisa assim, e o Congresso disse que vai derrubar isso aí. Quer dizer, o Congresso já mexeu, aliás, o relator mexeu, fez mudanças drásticas que trouxeram problemas políticos internos ao governo e, para piorar, e o governo aceitou, porque disse, isso a medida provisória perde a validade. Quando que perde a validade? Perde amanhã. Dia 1º de junho perde a validade. Então, por isso o governo queria votar ontem na Câmara, para hoje votar no Senado. Só que não conseguiu votar na Câmara, simplesmente porque até esse relatório, fazendo essas modificações, estava com tendência a ser derrubado. E aí, derrubava-se a medida provisória inteira, o governo Lula teria que governar com a estrutura do governo Bolsonaro. Eu acho isso até muito caótico, muito irregular, não deveria ser assim. Eu acho que o governo tem o direito de estabelecer a estrutura que ele bem quiser entender. Porém, é assim que está sendo jogado o jogo. E, aliás, até nesse sentido do que eu falei, o Flávio Dino deu também uma declaração dizendo que cabe ao governo, e até citou a Constituição, cabe ao governo determinar a estrutura que ele quer, por meio da qual ele quer governar. Só que, se há esse entendimento, para que enviou, então, a medida provisória para o Congresso? O certo é que a medida está lá. E a medida sofreu uma série de modificações que não era nada do que o governo desejava, evidentemente. E mesmo essas modificações que o governo aceitou, engoliu, porque sem isso seria pior, mesmo elas estavam todas para ir por terra. Por quê? A Câmara, o governo está em maus lençóis na Câmara. Ele não consegue aprovar as coisas. Então, cairia a medida provisória inteira. O governo já tinha demorado para colocar qualquer coisa que importasse, qualquer coisa que fosse de maior significado, de maior importância para o governo, em votação na Câmara, temendo as consequências, temendo que ele não fosse ter votos para obter um bom resultado. E agora, quando inevitavelmente ele teria que encarar as votações, até porque, inclusive, medidas provisórias já estavam para perder a validade, está aí sendo um fracasso total a articulação política do governo. O governo parece que está refém do Arthur Lira. O governo tem um número garantido de votos muito pouco, muito insuficiente. E outra derrota sofrida ontem foi essa aí, olha, a do marco temporal, que mexe com o direito dos indígenas, que não queriam ver aprovado esse projeto que circula, tramita na Câmara há muito tempo e não tinha conseguido ainda virar realidade, pois virou ontem. Virou ontem, conseguiu aprovação por 283 votos contra 155, apesar de haver toda uma mobilização, todo um discurso, uma oratória e a parte até do governo, ou seja, quem está no poder ser contra, mas não valeu, não valeu de nada. E foi criado o marco temporal no âmbito da Câmara. No âmbito da Câmara. Essa discussão estava rolando já no STF, acabou sendo suspensa no ano passado e vai voltar a acontecer na semana que vem. Mas ficou o impasse, né? E todo mundo também, quem conhece os bastidores do Congresso, interpreta, entende, acredita que no Senado eles não vão correr com esse projeto. Quando chegar lá no Senado, vão ficar rolando com a barriga. E que a decisão vai ficar mesmo nas mãos do STF. Mas, de qualquer maneira, derrota para o governo foi.